Querido e amado mestre, viemos aqui nesta noite compartilharmos nossas alegrias, agradecemos por nossas vidas, por nossa saúde. Peço que abençoe a palestrante, a Jeane, para que ela possa nos trazer mais ensinamentos. Eu peço que abençoe a cada um dos participantes dessa noite, para que o Senhor possa visitar cada lar, possa visitar cada família, a cada um de nós, e nos inspire a continuar estendendo amor ao próximo, auxiliando a quem necessita, e que possamos também nos auxiliar, trazendo para dentro de nós o alimento da alma, um alimento que vai fortalecer a nossa fé, principalmente em dias atuais. Sendo assim, Mestre Jesus, também peço a nossa Mãe Maria que nos dê a tua bênção nesta noite. Que o Senhor fique sempre ao nosso lado, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Boa noite novamente. Então, mais uma reunião em que nós estamos juntos para poder aprender juntos. Então, como todas as palestras que houveram até o momento e todas que virão daqui para frente, né, essa é uma conversa. Então, todos nós estamos aqui aprendendo. Então, é sempre importante a gente lembrar disso, né? O tema central desse curso que nós estamos estudando é sob a luz do Espiritismo. É como nós podemos utilizar todo o conhecimento que o Espiritismo nos permite para compreender tudo aquilo que nós estamos vendo durante a nossa jornada. Isso quer dizer o quê? Que é uma ferramenta de aprendizado. Então, todos estamos aprendendo. Ninguém tem a verdade absoluta, ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Então, eu comecei falando assim com vocês, por quê? Porque nós vamos falar de um tema hoje que muitas vezes traz certo incômodo tanto para aqueles que discordam quanto para aqueles que concordam. Nós vamos falar sobre os rituais e as tradições, né? Que, obviamente, nós vamos, né, tratar desse tema dentro da questão religiosa, mas antes disso, né, a gente vai até tentar compreender o que seriam rituais e tradições, mesmo fora da religião, mas como trata de uma questão religiosa, muitas vezes aquelas pessoas que têm os seus rituais, que têm, né, seguem as suas tradições, se incomodam quando nós tratamos desse assunto e muitas vezes acreditam que estão sendo criticados. Aqueles que discordam, não veem razão em alguns rituais e algumas tradições, também se incomodam quando é defendido determinados, né, rituais ou tradições, não defendido o ritual, mas sim colocada a questão do respeito que se deve ter a esses rituais, essas tradições, as pessoas que ainda os seguem. Então, eu queria que todos nós aqui começássemos essa nossa conversa de coração e mente aberta, entendendo que o nosso objetivo é justamente esclarecer ainda mais aquilo que nós já temos de conhecimento, porque nenhum de nós é ignorante. Nenhum de nós. Mesmo aquele que possa, neste momento, estar dizendo, não, mas eu não sei basicamente nada, sabe. Pode até achar que não sabe, mas sabe. Então, nós não somos ignorantes, mas juntos nós podemos iluminar um pouco, né, tudo isso que nós sabemos, para talvez conseguir enxergar determinadas coisas sobre uma outra ótica, de uma outra forma. Porque, afinal de contas, esse é o nosso objetivo de vida, né? É aprender a enxergar a vida de uma outra forma, aprender a tratar a nós e aos nossos irmãos de uma outra forma, de uma forma melhor. E hoje não podia deixar de ser assim, não podia ser diferente. Bom, já que nós vamos tratar de rituais e tradições, né, inicialmente, né, eu quero tratar desses dois termos fora da religião. Depois, obviamente, a gente vai adentrar nisso. Mas qual seria a diferença de um ritual para uma tradição? Ritual é todo tipo de comportamento repetitivo, né,
Não que você repita o tempo todo, mas que você repita quando associado a alguma coisa. Então, este comportamento, mesmo que você não tenha a plena consciência, porque alguns rituais às vezes você pratica sem nem ter a consciência real disso, né? Você faz muitas vezes até no automático, mas ele sempre está associado a alguma situação. E existem vários motivos pelos quais você criou esse hábito, né, de repetir tal comportamento. Cada um de nós vai ter que, né, tentar avaliar quando que esse hábito foi criado, o porquê, se ele tem uma razão de ser ou não, mas não é bem, né, não é isso que nós vamos, né, avaliar aqui, não é dizer se está certo ou errado, mas compreender o valor desse ritual. Então, todos aqui, se pararem para pensar direitinho, tem algum ritual. Um ritual, por exemplo, quando chega no trabalho, né? Aquela pessoa que chega no trabalho faz sempre exatamente a mesma coisa. Primeiro, vai lá, toma um café, depois abre o e-mail, olha os e-mails. Quando você para pensar, você faz todos os dias a mesma coisa, na mesma sequência. Não deixa de ser um ritual, né? Quando você, muitas vezes, vai dormir, muitas pessoas, elas têm um ritual quando vão dormir, uma sequência de comportamentos que ela tem, que estão ligados ao fato dela ir dormir. Como eu disse, alguns desses comportamentos, eles podem ser conscientes. A pessoa faz nessa sequência, ela sabe que faz e sabe por que faz. Mas muitas vezes não. Ela simplesmente aprendeu assim, alguém a ensinou, ou ela criou esse ritual com o passar do tempo e hoje ela faz no automático sem se dar conta. Então, rituais sempre vão existir. Se estão ligados à religião ou não, sempre vão existir. E o motivo pelos quais eles existem, isso vai variar de situação para situação. Quando esses rituais, eles começam a ser passados de geração a geração, dentro de uma família, dentro de uma população, né, uma nação, por exemplo, ou um grupo de pessoas, e esses rituais começam a ser repetidos por gerações atrás de gerações, nós começamos a chamar, então, esses rituais de tradições. E as tradições também são comuns. Todos vocês devem ter tradições de família. Tradições que a sua família criou e que você repete e às vezes nem sabe de onde que isso surgiu, né? Vamos supor, todo ano novo sua família passa na praia e pula 3 vezes a ondinha lá, né? E quando você não consegue fazer isso, parece que tem alguma coisa errada. Isso é uma tradição que foi criada, foi passada para você, você viu seus pais fazendo, ensina seus filhos a fazer. A mesma coisa acontece com uma população maior. Existem determinadas tradições em culturas, em povos, que são repetidas e vêm de uma grande, né, de muito tempo atrás. Como as tradições elas vêm, né, com essa questão de passada de geração a geração, muitas vezes nós não sabemos as raízes dessas tradições. Nós não compreendemos como que elas surgiram. E é interessante quando nós conseguimos compreender a raiz, né, dessas tradições, porque muitas vezes nós entendemos que elas não surgiram do nada, elas tinham um motivo de existir. E algumas vezes, compreendendo a raiz de onde surgiu determinado ritual, determinada tradição, nós podemos, inclusive, avaliar e chegar à conclusão de que talvez seja o momento de não mais passar para frente, porque você já não vê mais sentido em determinado ritual ou tradição. Então, as tradições e os rituais são comuns do ser humano, independente da sua religião, independente da sua nação, independente de qualquer coisa, né? Quem gosta de futebol aqui já deve ter passado por isso.
né? Achar que tem que vestir sempre a mesma camisa para o seu time ganhar. Você acha mesmo que o dia que você vestiu a camisa diferente, o seu time perdeu por causa disso? É um ritual. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas é um ritual que alguns criam, né? Que surgem por algum motivo. Quando nós tratamos, né, dos rituais, em geral, nós ligamos isso à religião, porque as grandes religiões, elas têm determinados rituais, e esses rituais, eles são bem estabelecidos e conhecidos por nós, conhecidos como eles funcionam, mas muitas vezes nós não sabemos a sua raiz, a sua origem. E nestas mesmas religiões, principalmente aquelas religiões que ainda se mantêm mais fechadas, né, que não se permitiram tanto a uma miscigenação, né, religiosa, ou até mesmo, né, porque ela ainda se mantém em determinadas nações, esses rituais se tornam efetivamente tradições, que inclusive saem do âmbito religioso e passam para o âmbito social. Nós vamos conversar durante essa noite, vamos falar de alguns rituais, de algumas tradições que, né, estão presentes dentro da religião, mas o objetivo aqui não é avaliar em si de onde vieram estes rituais, de onde vieram essas tradições, mas compreender que existe um valor nelas. Mesmo que para você elas pareçam sem sentido e algumas vezes até bárbaras, porque existem algumas tradições que elas são mais violentas, elas são mais bárbaras, elas têm uma utilidade. Elas têm sim o seu valor. Isso não quer dizer que você precise concordar com elas. Isso não quer dizer que estes rituais, essas tradições, não possam já serem deixadas de lado, você abrir mão dessas tradições, né? Existem algumas tradições que sim, já poderiam ter sido deixadas de lado, mas não foram. E se não foram, é porque ainda existe valor para as pessoas que as executam. E é isso que nós não podemos ignorar. Não podemos ignorar a utilidade e o valor que estes rituais e essas tradições têm para cada um daqueles que ainda, né, tem isso como parte de sua vida. E aí, né, eu quero que nós olhemos realmente isso com muito carinho, porque existem efetivamente, como eu disse, essas tradições um pouco mais drásticas, mais bárbaras, mas são tradições, são rituais, assim como os pequenos rituais que você executa, ligados à sua crença, que você também poderia ter deixado de lado, poderia abrir mão, mas não abriu e não consegue abrir, pelo mesmo motivo que esse seu irmão não consegue fazer o mesmo. Vai chegar um momento em que todos nós vamos perceber que determinados rituais e tradições são desnecessários? Sim. Mas enquanto isso, o que que nós precisamos fazer? Respeitar. Respeitar o outro no seu direito de crer e de agir. Ah, mas determinado ritual, determinada tradição daquele povo ou daquele grupo de pessoas fere a moral ou fere, inclusive, dependendo, as leis materiais. Ok, se ferem as leis materiais, eles vão ter que arcar com as consequências materiais e legais por isso. Se ferem as leis morais, eles vão ter que arcar com as consequências dessas ações. Eu não estou dizendo, vou repetir novamente, que nós somos obrigados a concordar, a compactuar. Na verdade, nós não somos obrigados nem a respeitar. Nós deveríamos respeitar. Porque obrigados nós não somos a nada, porque temos o livre-arbítrio. Esse mesmo livre-arbítrio que este nosso irmão também tem. E que, portanto, lhe dá o direito de ter
a sua própria crença, de ter os seus próprios rituais, de ter, né, de seguir as tradições, né, que foram passadas a ele. E aí, né, eu acho que talvez aqui, né, entre esses que estão me assistindo neste momento, talvez isso não gere um incômodo, mas muitas vezes pessoas se incomodam quando, né, nós dizemos que, inclusive, o espiritismo tem sim rituais. Porque se vocês muitas vezes forem buscar, pesquisar a respeito, você vai ver que o espiritismo, como não é considerado uma religião, ela não tem rituais. Bom, primeiro a gente tem que entender que o que é esse espiritismo que nós estamos falando. Espiritismo, né, o termo propriamente dito, é o que antigamente, alguns ainda usam, seria chamado de kardecismo, né? E aí pode-se dizer que em alguns pontos eles não teriam esses rituais tão visíveis. Mas se nós pensarmos em nós que acreditamos nas mensagens trazidas pelo Kardec, né? Na verdade, Kardec nos trouxe o esclarecimento. Nós que seguimos, né, todo esse ensinamento. Nós temos sim rituais, por quê? Porque somos espíritas? Não, porque somos seres humanos. E o ser humano tem um ritual. Então, não é a religião, muitas vezes somos nós. Um exemplo, vestir branco. Aí, o que muitos podem estar pensando, mas aí existe uma razão. Sim, existe uma razão. Só um minutinho, Léo. Existe uma razão que é a questão energética. Não sei se todos sabem, mas o que é o branco? Se não a soma de todas as cores. Capaz, portanto, de refletir, né, de não absorver uma grande carga energética, e sim ser capaz de refletir, ao contrário do preto, que absorve muita energia. Num trabalho que você né, tá lidando com energias, o branco é a cor ideal. Então, tem uma razão de ser, sim. Mas a partir do momento em que nós começamos a usar o branco, muitas vezes sem nem saber que é por isso acaba se tornando um ritual para muitos de nós. Então, por isso que nós temos sempre que colocar a mão na consciência antes de criticar o outro. Porque nós temos os nossos próprios rituais, nós seguimos as nossas tradições. Leonardo. Já que você entrou aí falando da ritualística, o ritual pode ser confundido com a rotina? Ou com rotina? Então, quando você, né, entra numa rotina, né, vai repetindo uma mesma ação, e essa ação em si não está ligada a determinada situação, ela é só uma rotina. Agora, quando você, por exemplo, não consegue, né, ver aquela situação sem fazer tudo aquilo, isso você já criou um ritual. Então, por exemplo, se eu cheguei no trabalho, eu tenho que fazer todo aquele ritual que eu já estou acostumado. Se é uma rotina, você faz aquilo no automático e aquilo vai acontecendo. O dia que você não fizer, você nem vai perceber e não vai fazer diferença. Quando se torna um ritual, isso tem um significado maior para você. Ao ponto que muitas vezes você deixou de fazer uma daquelas coisas e para você vai dar tudo errado, ou você fica se sentindo mal porque pulou uma etapa, porque para você aquilo tem um significado, mesmo que conscientemente você não consiga nem explicar esse significado, mas para você tem. Então, isso para você é um ritual. Porque quando é uma rotina pura e simples, você faz por fazer, e quando não faz, muitas vezes nem percebe. O ritual não, ele já tem uma significância maior para você, mesmo que você não saiba explicar qual é. Mesmo que a sua explicação seja alguém me ensinou. E eu não consigo fazer diferente porque eu acho que se eu fizer diferente vai dar errado, ou não vai funcionar direito. Entendeu? Então, emendando nessa
segunda, foi uma outra pergunta. Então, eu posso dizer que essa questão do ritual ou da tradição, ele traz, né, uma segurança psicológica para aquele que faz, igual você falou, né? Então, a ritualística me fortalece, né? É isso? Exatamente esse é o ponto. Qual é o grande valor de um ritual? É o como você recebe ele, o que ele traz para você. Vamos pegar um exemplo, né? Nós temos alguns rituais, né? Nós somos cristãos, temos alguns rituais que trazemos de todo, né, a nossa tudo que a gente aprendeu dentro do próprio cristianismo. Por exemplo, muitas pessoas acendem velas, né, quando vão fazer uma oração, né, ficam em frente a um altar, ajoelham, acendem velas e fazem a sua oração. Isso é um ritual? É. Você poderia fazer a oração em pé, no meio da rua, sem precisar de acender velas, sem precisar de um terço? Poderia. A sua oração, ela teria o mesmo poder? Depende de você. Por quê? Qual é o grande objetivo da oração? Não é nos permitir essa conexão com o Pai, nos permitir, porque a conexão ela existe o tempo todo, né? Vamos colocar assim, né? Deus está no telefone com a gente o tempo todo. A diferença é que quando a gente faz oração, a gente começa a perceber que essa ligação foi completa, né? Mas a ligação já estava ali. Ele não se desliga de nós. Somos nós que precisamos dessas situações para perceber essa ligação. Se eu fazer a oração em pé no meio da rua, sem um terço, sem uma vela, eu não consigo me sentir conectada ao meu Pai, não consigo me sentir conectada à espiritualidade, então existe um grande valor em ficar de joelhos, em acender uma vela, em usar o terço. Porque eu ainda preciso disso. E não há nada de errado nisso. Se isso me faz bem, se isso me permite me conectar ao meu Pai, qual é o problema? Se isso me dá segurança, se isso me faz, né, me sentir mais leve, mais harmonizado, qual é o problema? Aí muitas vezes você pode, né, uma vez que você já aprendeu que a oração não precisa desses rituais, você pode dizer, mas a oração pode ser feita em qualquer lugar, né? Tudo isso é desnecessário. É desnecessário para você, que já tem essa capacidade, né, de fazer essa ligação em qualquer momento, o que realmente é difícil para muitos de nós. Nós precisamos, nós nos apegamos a né, esses comportamentos porque isso nos acalma, isso nos faz, né, abrir os nossos corações para justamente essa conexão. Então, existe um grande valor no usar o terço, existe um grande valor em acender uma vela, existe um grande valor em ajoelhar para fazer uma oração. Se isso é útil para você, que bom. Continue usando. Se você já percebe que consegue se conectar ao Pai sem precisar disso, que bom. Você já não está mais apegado a esses rituais, talvez esteja a outros, mas esses não. Então, cada um de nós é que vai ter que dizer, né? Qual é o valor desses rituais para você? Porque só você sabe o valor. Obviamente, existem alguns rituais que, como eu disse no início, eles são um pouco mais drásticos, né? Por exemplo, vamos citar aqui, né, aquelas pessoas, hoje são bem menos comuns do que antigamente, mas ainda existem, que usam o autoflagelo, né? O ato de se ferir como uma forma de redimir os próprios pecados, né? Muitas pessoas se chicoteavam, né? Alguns ainda fazem isso.
e se feriam verdadeiramente, ao ponto de ficar na carne viva, porque assim sentiam-se redimidos dos seus pecados. Assim, eles se sentiam em conexão direta com Jesus, uma vez que eles estavam repetindo o que Jesus tinha passado, a via crucis. Isso é necessário? Não, mas é útil para aquele indivíduo ainda? Então, para ele tem um valor. Eu discordo? Posso discordar, mas eu não posso desrespeitar aquele indivíduo, porque ele ainda vê valor naquilo, naquela situação, naquele comportamento, e eu não posso simplesmente desrespeitá-lo, dizendo, ou ofendendo esse irmão, porque ele ainda vê valor naquele comportamento. Nós, muitas vezes, fazemos esse autoflagelo de uma forma mais branda. Quer ver um exemplo? Amo demais comer, sei lá, chocolate. Ah, se eu conseguir tal coisa, eu fico um mês sem comer chocolate. Gente, por incrível que pareça, não estou desmerecendo, né, dizendo que é a mesma coisa, mas é um autoflagelo. Porque você está tirando uma coisa que você gosta, porque acha que com isso, né, você está de alguma forma, né, pagando uma promessa, por exemplo, que você fez. Subiu o convento de joelhos, né, ficar a quarentena sem comer chocolate, sem beber. Cada um de nós tem essa forma. Cortar o cabelo que você tanto ama, que é comprido, mas que você quer que cortar, porque fez essa promessa. Para você, isso é um autoflagelo do ponto de que você está se sacrificando, entre aspas, em prol de algo. Então, quem sou eu para criticar e para desrespeitar aquele indivíduo que ainda vê necessidade em se autoflagelar? Concordo com isso? Não. Seria muito melhor se nenhum ser humano se machucasse ou machucasse o próximo. Mas eu não tenho o direito de ofender ou desrespeitar esse irmão porque ele ainda age assim. Leonardo. Como você estava falando da questão da ritualística, né, surgiu uma pergunta da Claudine, quando você falou da vela, do texto, né, então tinha tudo a ver. Ela disse o seguinte: então posso entender que determinados rituais, como por exemplo da Igreja Católica nas peregrinações, e a pessoa obtenha uma graça, na verdade não tem a ver com o ritual ou com a promessa, mas sim com a fé? É a questão da fé de cada um. Se você ainda vê a associação daquele comportamento que você está fazendo, né, com essa ligação que você tem com o Pai, com a forma de agradecer né, aquilo que você recebeu, para você tem esse valor. Então, sim, está tudo relacionado com a forma com que você exerce a sua fé. Então, por isso que é individual. Por mais que as tradições e os rituais muitas vezes estejam em grandes grupos, como grandes religiões, grandes nações, grandes grupos populacionais, é uma coisa que, deixando, né, querendo ou não, é individual, porque a fé é individual. Então, se você pode estar dentro de uma determinada religião, se aquilo para você não tem um significado, às vezes você faz só para agradar ou, né, para não entrar em atrito, mas para você aquilo já não é mais uma coisa necessária. Então, é sim ligado à forma como você exerce a sua fé. Eu não vou dizer que está ligado com a fé na sua forma plena, na sua forma, né, sublime, porque nenhum de nós ainda tem a capacidade de exercer a fé desta forma. Nós ainda estamos aprendendo, mas é a forma como nós hoje conseguimos exercer a nossa fé. Léo? Aí a Claudine depois fez uma outra pergunta, assim, então, vou colocar como ela colocou, né, entre aspas, né? A macumba, como todos os apetrechos utilizados, só tem valor para quem faz, como se fosse a materialização da maldade que ele deseja,
porque, na verdade, basta ele desejar o mal e o outro está aberto para receber que a macumba se materializa? Tá, então vamos lá. Então vamos trabalhar essas aspas, né? Primeiro que o macumba é um instrumento musical. Não estou dizendo que a Claudine não saiba disso, né? Mas é justamente para que a gente tire isso da nossa cabeça, né? Macumba não é uma religião, é um instrumento musical, ficou muito conhecido porque é um instrumento utilizado nos cânticos da Umbanda e também de algumas linhagens, né, linhas, né, dessas religiões espiritualizadas, principalmente vindas da África, né? E aí é interessante o fato da Claudine ter colocado isso, porque esses rituais ligados a essas religiões, como a Umbanda, né, muitas vezes são muito mal vistos por outras pessoas de outras religiões. E o muito interessante é que é mal visto por não ser compreendido, efetivamente. Porque muitas vezes a gente está atribuindo um determinado ritual, um determinado comportamento a um grupo de pessoas, sendo que nem é a religião que ela segue que faz isso, né? Então, nós temos, antes de qualquer coisa, nós temos que. Eu costumo dizer o seguinte: antes de julgar, na verdade, o ideal é que nenhum de nós julgássemos ninguém. Mas, né, como ainda é difícil fazer isso, que pelo menos nós possamos conhecer antes de julgar. Então, dentro da pergunta que a Claudine, e eu não estou dizendo que a Claudine colocou com essa, né, com essa intenção, mas eu só quis aproveitar, né, o ensejo. Então, eu vou só repetir, dar uma olhadinha aqui de novo. É uma questão efetivamente de acreditar. Então, por exemplo, todos os rituais que são feitos na Umbanda, por exemplo, têm um significado muito grande para aqueles irmãos que lá trabalham. Muitas vezes você vai ver trabalhadores espirituais trabalhando na Umbanda, né? Acabou o trabalho, eles pegam um caminho, vão trabalhar numa casa kardecista, né? Como muitos ainda chamam. Acabou o seu trabalho, presta serviço numa igreja católica, depois numa igreja evangélica, o mesmo trabalhador espiritual. Mas uma coisa interessante, ele respeita os rituais de cada uma das religiões. Então, se ele estiver numa casa, né, de Umbanda, ele vai assumir muitas vezes a posição de um preto velho, vai falar como e vai atuar como. Se ele tiver que auxiliar um padre, ele não vai fazer isso. Ele vai respeitar a crença, a forma como ele trabalha e vai agir de outra forma. Dentro de uma casa kardecista, dentro de uma casa evangélica. Por quê? Porque todos os trabalhadores espirituais compreendem exatamente o valor do ritual. Porque para aquela pessoa que está ali, tanto encarnada quanto desencarnada, sendo atendida numa casa de Umbanda, né, ela precisa, ela ainda vê um valor muito grande de todos aqueles rituais. E muitas vezes não se permitiria receber o auxílio se não fossem aqueles rituais. Então, por isso, o trabalhador espiritual vai sim respeitar e fazer parte desses rituais, porque o objetivo dele é qual? É levar o auxílio. Então, ele vai fazer porque ele sabe o valor. Assim como dentro de uma igreja católica, ele vai fazer o que precisa ser feito porque ele respeita o valor. E assim em qualquer lugar. Tanto que, por que nós temos tantas religiões? Né? Nós já tivemos uma palestra sobre isso, mas por que tantas religiões? Porque exatamente cada um de nós vai procurando até chegar num ponto, né, até chegar num local onde a gente se sinta em casa. Todo mundo aqui já passou por isso, né? Talvez alguns aqui já passaram pela igreja evangélica, pela católica, por alguns centros espíritas, até que chegou em um e falou assim: aqui é o meu lugar. Por quê? Porque ali você se sentiu bem com a forma como foi tratado, com a forma que o trabalho é feito. Não quer dizer que o lugar que você está é certo e os outros estão errados, mas porque ali você se encaixou.
Então, como eu tenho determinados rituais, muitas vezes eu vou chegar numa casa e não vou me adequar aos rituais que aquela casa executa. Por isso, existe uma outra que eu posso ir até lá e começar a frequentar. Então, os rituais, eles existem por criação nossa. E todos eles têm o mesmo objetivo, fazer com que eu me sinta, no caso, eu estou falando dos religiosos, fazer com que eu me sinta em harmonia, em equilíbrio, o suficiente para me conectar a, né, ao Pai, à espiritualidade, e assim conseguir fazer o meu trabalho de auxílio, conseguir, né, me auxiliar. Então, independente de qual é o ritual, para mim tem valor. Léo. É, o que nos escraviza, né, em relação ao procedimento das tradições e dos rituais? É o que nos faz, e o que nós, se alguma coisa faz com que a gente fique escravizado, né, que a gente fique muito ligado a isso, o que faz com que a gente possa libertar dessa crença, né, de estar muito agarrado ali a ter que sempre fazer aquele ritual, ou tá muito mais preso à ritualística do que, muitas vezes, o que leva, né, ao ritual em si. Então, aí eu vou fazer uma propaganda de vocês, né, irem lá no YouTube e assistirem o curso Razão e Emoção. Por quê? É a razão. É você saber associar as suas emoções às suas razões. É o que é o objetivo de todos nós, que é a fé raciocinada. É você começar a avaliar esse determinado ritual que eu pratico tem um valor para mim, mas será que ele é necessário? Será que ele faz bem para mim? Será que se eu deixar de fazer, eu não vou continuar, né, conseguindo me conectar ao Pai, a Jesus, a Maria? É esse raciocínio que faz com que nós, né, consigamos enxergar, né, a libertação de determinados rituais. Muitas vezes você vai raciocinar e vai falar assim: não, eu preciso sim desse ritual. Por quê? Porque você vai entender uma razão por trás dele que muitas vezes existe. Porque muitos rituais e tradições, gente, surgiram de fundamentos biológicos, de fundamentos sociais. Então, tem determinadas tradições que hoje não fazem sentido, mas quando elas foram criadas, faziam. E aí, se elas fazem sentido para o seu bem-estar físico, você vai raciocinar e vai falar assim: não, eu tenho que continuar. Mas se você avalia e fala assim: não preciso mais, eu posso seguir sem, né, esse ritual, você abre mão. Então, é raciocinar, é trabalhar a fé raciocinada, avaliando muitas vezes as críticas que você recebe, os conselhos que você recebe. Por que que fulano está falando isso? Né? Não quer dizer que a pessoa que está te criticando ou te aconselhando tenha razão, mas como que a gente cresce? Não é ouvindo o que o outro fala e avaliando? Talvez você vai ouvir e falar assim: não, eu tenho razão, ele está errado. Ok, mas avalie. Não descarte um conselho ou uma crítica, né? Mesmo que ela venha na forma de ofensa, sem avaliar. Por quê? Porque isso te engrandece. Se nós, né, tivéssemos mais esse costume de raciocinarmos diante de tudo aquilo que a vida nos proporciona, as experiências, aquilo que as pessoas nos trazem, seria muito mais fácil nós lidarmos com a nossa própria vida e também abrirmos mãos de determinados rituais que já não são tão mais necessários para nós. Leonardo, tem mais alguma? Tem sim. Em complemento à pergunta lá que a Claudine fez, né, eu acredito que quando ela se referiu, né, à palavra macumba, né, ela estava querendo dizer aquela que as pessoas fazem aquele ritual na encruzilhada, né, Trabalho. geralmente, né, aquele trabalho. Na verdade, quando eu ia falar macumba, eu ia usar esse termo, né, aquele trabalho que é feito
e que geralmente a gente enxerga aquilo como algo que foi feito para o mal de outra pessoa. Então, gostaria se você Não, pudesse. ótimo. Vamos lá. O trabalho, primeiro que nem todo trabalho dessa forma como, né, usando esse termo, é para prejudicar alguém. A Umbanda, ela trabalha, né, tem essa questão de fazer trabalhos para saúde, né, para conseguir um emprego, né, para que a pessoa fique bem. Geralmente, esses trabalhos mais ligados a querer trazer o prejuízo a alguém, nem é a Umbanda que trabalha, é a Quimbanda, só para ficar mais claro, tá? Então, às vezes, a gente fica dando a um grupo né, um direcionamento que não é efetivamente esse grupo de pessoas, essa religião que executa. Mas vamos lá, você tem então essa tradição de você está com problema, você vai lá, tem todo um ritual que eles mandam você fazer, que você vai ter que fazer lá na encruzilhada, fazer isso para levar mal ao outro. Gente, como é que o mal chega ao outro? Primeiro, nós estamos falando de vertentes religiosas que trabalham com o plano espiritual, assim como nós que estamos aqui. Então, isso seria um trabalho espiritual. Irmãos que, de alguma forma, vão, então, assumem esse compromisso de atender esse pedido. Vocês já tiveram palestras aqui sobre influenciação e sabem que você só é influenciado por um irmão espiritual que tem acesso a você. E para ter acesso a você, ele tem que estar em sintonia com você. Então, se você quer muito mal a alguém, você pode mandar vários irmãos espirituais para tentar prejudicar essa pessoa. Se essa pessoa estiver em harmonia, seguindo um caminho correto, possivelmente ela nem vai saber que isso aconteceu. Se ela for médium, talvez ela perceba por uma utilidade. Para crescimento, ela pode perceber que a negatividade está chegando até ela, mas não quer dizer que ela vai abraçar isso. Porque se ela tiver discernimento, ela vai saber, não, eu não quero isso para mim. Então, você pode, né, acreditar, né, em tudo aquilo que você está fazendo para levar o prejuízo ao outro, mas, como a Claudine colocou aí, só vai realmente fazer de verdade mal ao outro se ele também acreditar, se ele também estiver aberto a receber isso. Sueli, você quer completar? Não, eu só queria pedir para você se você pode abrir mais um pouquinho, já que foi colocado a Quimbanda, falar um pouquinho o que de verdade é a Quimbanda. Porque as pessoas têm uma ideia muito negativa também desse lado, né? Então, gente, como eu disse, tudo surge com um motivo. Nós vamos ver em todas as religiões em si, em todas as vertentes, doutrinas religiosas, o motivo dela ter surgido, o motivo dela ter crescido e de hoje ser como é. Hoje já poderia ser diferente, a maioria delas, mas isso é livre-arbítrio nosso. Então, nós não podemos julgar nem mesmo a Quimbanda, né? Eu citei só para que a gente saiba a diferença da Umbanda para a Quimbanda. Mas muitos trabalhos, esses trabalhos que muitos chamam de magia negra, não é o momento aqui, a gente não está aqui para julgar. Mas isso foi criado dentro do que eles compreendem como uma forma, inclusive, de defesa. Se nós pararmos para pensar, boa parte dessas religiões tem raízes africanas, de uma população que muitas vezes tinha nessa religião a sua única forma de se defender. Então, por isso que mesmo nestes casos onde você acha que a atitude, que o comportamento é bárbaro, existe um motivo. Talvez hoje
já poderia ser diferente, mas existe um motivo para aquilo surgir. E para aqueles que ainda praticam, ainda é um motivo. Okay? Obviamente, tudo que leva prejuízo ao próximo e a si mesmo tem que ser repensado. Tem que ser repensado por quê? Porque nós sabemos que não é esse o nosso objetivo, enquanto ser humano. Né? O nosso objetivo enquanto ser humano é trabalhar em prol do nosso crescimento e do crescimento do próximo. Mas temos que entender, e talvez não entender, mas pelo menos respeitar a questão de como isso surgiu e por que surgiu. Existem várias, eu não vou me ater aqui a uma ou outra, porque, gente, se vocês procurarem, né, estudar uma tese de doutorado aqui, né, existem várias, existe o voodoo, existe, que é uma religião, tá? É uma doutrina religiosa, muita gente não acha, acho que é só um monte de, aquela coisa do bonequinho, não, e não tem efetivamente ligado a isso. Tem toda rituais e tradições, né, relacionadas com ela. Existe outra que muita gente confunde, que é o voodoo, tem várias, a quimbanda, a umbanda, nossa, existem várias. Cada um, cada povo, cada grupo de pessoas criou essa religião no momento em que ela foi criada com um objetivo. Com o passar do tempo, essas religiões elas foram mudando suas tradições, mudando alguns dos seus rituais de acordo com as necessidades. Alguns rituais, como a gente viu, como a gente já conversou, já poderiam ter sido abolidos, mas alguns ainda têm valor. Se eu não consigo entender, que eu possa, ao menos, respeitar. Quer colocar mais alguma coisa, Sueli? Tem mais alguma, Léo? Temos sim. Tem um comentário da Patrícia aí, fazendo publicidade para o livro do Jefferson, né? Que ela diz o seguinte, que o livro do Jefferson fala exatamente, né, sobre o que você estava comentando, sobre a questão da influenciação. Ela falou que é muito esclarecedor e que ela gostou muito, não é, Patrícia? E aí, seguindo a Claudinho, né, até antes um pouquinho dela, fez uma pergunta, o seguinte, eu posso considerar a oração um ritual? Olha, é complicado responder essa pergunta, né? Vamos lá, peraí. Sim e não. A oração, na verdade, é uma ferramenta, ok? Ela é uma ferramenta que nos permite alcançar um objetivo, que é essa conexão que nós buscamos. Para algumas pessoas, essa oração acabou se tornando um ritual. Determinado tipo de oração para determinado tipo de situação. Então, oração para velório é assim, oração para batismo é assado. Então, para algumas pessoas, as orações se tornaram rituais, mas em si ela é uma ferramenta que nós temos hoje para conseguir essa conexão que nós buscamos. Vai chegar um momento em que nenhum de nós precisará fazer oração. Por quê? Porque a oração é aquele momento em que você tenta se desligar do externo, se desligar dos problemas do trabalho, se desligar dos problemas com o filho, se desligar com os problemas com o marido, com a esposa. Respirar fundo e buscar aquela harmonia que você precisa para conseguir enxergar os obstáculos que muitas vezes, enxergar a solução para aqueles obstáculos que muitas vezes você está enfrentando, para pedir ajuda a Deus. É aquele momento em que você tenta buscar essa harmonia justamente para fazer essa conexão. Um dia, né, ainda falta bastante para nós. Quando nós estivermos em plenamente evoluídos, nós não precisaremos fazer oração, por quê? Porque nós seremos indivíduos em oração 24 horas por dia. Nossas ações serão orações, nossas palavras serão orações, nossos pensamentos serão orações.
Eu não vou precisar de um momento para respirar fundo, para fazer uma oração e me ligar com Deus, porque eu estarei ligado a Ele 24 horas por dia e sentirei isso. Todas as minhas ações, meus pensamentos, meus sentimentos serão voltados para o auxílio, para o próximo, para mim, para Deus. Enquanto isso não acontece, nós precisamos dessa ferramenta. Mas, como eu disse, para alguns isso acaba se tornando um ritual quando você acaba ligando essa oração a determinadas situações. Mas eu não posso dizer como um todo de que a oração é simplesmente um ritual. Léo? Estava falando, estava no mudo. Foi dito assim, ó, muito interessante isso que você está falando. Então, o ritual serve apenas como um equilíbrio. Seria uma bengala para fortalecer as nossas crenças pessoais? Eu não gosto muito do termo bengala, porque a gente vê isso como uma forma negativa, né? Como se você estivesse se amparando naquilo. Mas nós podemos colocar que o ritual é um comportamento que você ainda executa por perceber um valor neste comportamento e por perceber que ele te traz, sim, um resultado, um benefício dentro do que você busca, como nós estamos falando de religião, dentro da busca da sua harmonia e do seu equilíbrio. Agora, eu não posso dizer que ele só é isso, porque, como eu disse, existem alguns rituais e tradições que eles surgiram por motivos mais específicos. Vamos pegar um exemplo? No judaísmo, todos vocês sabem que existe a circuncisão, né? Acho que todo mundo sabe o que é a circuncisão, não precisa explicar, mas se não souberem, perguntem que a gente explica. Hoje, existiria a necessidade da circuncisão? Todo homem que, efetivamente, os meninos, quando nascem, né, os judeus, e também aquele que se converte ao judaísmo, ele faz a circuncisão. Não. Eles enxergam o valor da circuncisão, uma vez que está lá na Bíblia, foi trazida desde a época de Abraão, eles enxergam esse valor, então eu não tenho direito de criticar né, as pessoas que ainda fazem isso, que acreditam que devam fazer isso. Mas quando surgiu? Por que será que isso surgiu? Isso surgiu como uma questão de saúde. A circuncisão, há muitos anos atrás, quando isso surgiu, isso era uma questão de saúde. Ao fazer a circuncisão, as pessoas estavam evitando determinados problemas de saúde que estavam constantes naquela época. Eles associaram o bem-estar físico a uma questão religiosa, e isso foi sendo passado de geração a geração. Quando foi criado, né, por que isso ficou associado à religião? Bom, é difícil nós voltarmos lá atrás para descobrir por quê. Se foi associado à religião por uma questão de assim ficaria mais fácil das pessoas seguirem sem discutir, porque muitas coisas que estão ligadas a religiões foram colocadas ligadas à religião porque era a única forma de fazer o povo seguir sem discutir, mas que era para o próprio bem do povo. Ou simplesmente isso pode, com o tempo, ter se ligado à religião. A questão é uma bengala? Não diria que é uma bengala, né? Esse ritual, essa tradição. Isso teve um motivo muito justo. Hoje, talvez não mais necessário, mas para as pessoas que ainda, né, são judias, para essas pessoas tem um porquê, e as pessoas veem o valor disso, e quem somos nós para criticar? A maior parte das tradições, elas têm, né, um momento em que elas foram criadas e elas tinham um motivo de existir. Por isso que é difícil a gente dizer que elas são uma coisa que
eu estou me amparando para poder me ligar, para poder me sentir bem? Porque muitas vezes ela surgiu porque era efetivamente necessário. E assim nós temos em várias, né, em várias religiões, em várias nações. Não sei se eu respondi, se tiver ficado dúvida ainda, é só questionar de novo. Leonardo? Tem uma pergunta que ela veio quando você estava falando sobre flagelo, lembrada? Uhum. Aí é o seguinte, no momento que você estava falando, a pessoa escreveu assim, ó, o cumprimento de promessas não tem a ver com a nossa responsabilidade diante de uma promessa que se fez baseada naquilo que desejava alcançar. Então eu não entendi isso como sendo como que isso poderia ser um flagelo. Tá, vamos lá. O que eu chamei de flagelo é quando você põe um sacrifício, né? Por exemplo, eu gosto muito de uma coisa. Eu estou acostumado a ter sempre aquilo. E é isso que eu vou falar é isso que eu vou abrir mão em prol daquilo que eu prometi. Quando eu coloco aí o flagelo, é questão de você estar sacrificando uma coisa que você gosta. Não é você se machucar, mas é você, de uma certa forma, né, entre aspas, você está sacrificando uma coisa que te dá prazer, uma coisa que você gosta. Eu não disse que é ruim ou que é bom. A questão não foi você cumprir, porque quando você cumpre uma promessa, você está cumprindo uma promessa, você está, sim, lá assumindo o compromisso que você fez. A questão que eu coloquei do flagelo é quando você faz a promessa. O porquê você escolheu isso? Porque efetivamente você queria mostrar que estava disposto a sacrificar uma coisa que é valiosa para você. Eu não estou dizendo que isso seja ruim, muito pelo contrário, estou dizendo que isso para você tem um motivo, para você é justificável, para você que, né, tem um valor, para muitos não tem. Então, aqueles que não veem sentido nas promessas não deveriam criticar aqueles que ainda veem sentido. Mas aqueles que ainda enxergam o sentido, né, enxergam o valor da promessa, também tem que respeitar aqueles que não conseguem entender o seu ponto de vista, porque cada um de nós está em um momento, tem uma forma de ver. Esse é nessa tradição, essa questão de nós fazermos promessa, para cada um tem um motivo, tem uma razão e tem um valor. E quem sou eu para dizer que isso, né, não tem um valor ou que seja dispensável? Porque só aquela pessoa que fez, recebeu a graça, foi lá e cumpriu e se sentiu bem com isso, é que sabe. E eu não tenho direito de falar nada a respeito, porque não sou eu que estou na pele dele, não sou eu que vivi aquela situação. Então, o que eu coloquei do flagelo é quando você escolhe o que prometer. Que geralmente você procura algo que vai te trazer desconforto, que vai te trazer, vai te fazer abrir mão de algo que te dá prazer. Que é essa referência que eu fiz com o autoflagelo. Quando você se machuca, você está mostrando que você sente dor, que você está ali repetindo os passos de Jesus em nome da sua fé. E que você faz isso de bom grado, né? Você está fazendo como um sacrifício. Quando você se coloca numa situação desagradável ou deixa de fazer algo que você gosta de fazer, você da mesma forma está mostrando que você está fazendo aquilo em nome da sua fé e que você está satisfeito com isso. Foi essa relação que eu fiz. Talvez, da forma como eu falei naquele momento, não tenha ficado claro, e aí eu peço desculpa, mas se ficou alguma dúvida ainda, é só perguntar de novo. Leonardo? Pode seguir, por enquanto, sem mais perguntas. Então, resumindo, tudo o que nós estamos falando desde o início, e na verdade, tudo que nós sempre falamos em todas as palestras, é respeito. Por quê?
Porque nós não temos conhecimento suficiente para entender o outro. Às vezes a gente quer entender o outro, entender o que ele faz. Nós não vamos conseguir. Não neste momento. Então, eu não estou dizendo que você tenha que deixar de tentar entender o outro, porque essa prática pode te possibilitar olhar o outro de uma outra forma, com um pouco mais de carinho, né, se colocando no lugar dele, e isso é maravilhoso. Mas não coloquem isso como objetivo da sua vida. Né? Eu tenho que entender aquela religião, entender tudo, porque é difícil você entender uma coisa da qual você não faz parte. É difícil entender, muitas vezes, determinadas tradições e rituais que muitas vezes vêm de épocas que nem a mesma pessoa que segue sabe. A questão aqui é respeitar. Você respeita o outro e avalia dentro da sua vivência o que é útil para você. Dentro da sua vivência, dentro das suas experiências, esses rituais são úteis para você? Te fazem bem? Então, segue. Segue. Avalie isso. Escute o que as pessoas ao seu redor estão te trazendo. Né? Mesmo que seja na forma de ofensa, escute, aproveite tudo que chega até você. E avalie. Se você, no final da sua avaliação, perceber que não, esse ritual, essa tradição da religião que eu sigo, da minha família, isso faz sentido, não está fazendo mal a ninguém, eu acho que isso me traz uma harmonia, um equilíbrio, que ótimo. Agora nós temos que entender que o outro não vai conseguir entender isso que eu entendo para mim. Então, talvez ele não respeite as minhas tradições, talvez ele não respeite os meus rituais. Agora, não é porque o outro não respeita as minhas tradições e os meus rituais que eu devo desrespeitar as tradições e os rituais dele. Porque se eu fizer isso, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar colocando em prática uma lei de centenas de anos antes de Cristo, chamada Lei de Talião, que fazia parte do Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. E foi o próprio Jesus que nos disse o quê? Que essa lei de Talião já não é mais válida. Se alguém te diz, faça olho por olho, dente por dente, ele veio e disse, ofereça outra face. Então, se alguém não consegue respeitar as suas tradições, não consegue respeitar os seus rituais, o que seria o ideal eu fazer? Eu tentar respeitar esse irmão, as tradições dele e os rituais dele. Por quê? Primeiro, porque eu vou estar servindo de exemplo para ele e para todos que estão ao meu redor. Segundo, eu estarei crescendo com isso. Porque a partir do momento que eu faço com o outro aquilo que eu não quero que seja feito comigo, eu não aprendo, eu não cresço. E eu vou continuar fazendo isso. Então, mesmo que seja estranho a tradição de determinada religião, mesmo que seja complicado entender determinados rituais que algumas religiões e povos ainda praticam, nós temos que tentar respeitar. Se elas ferem de alguma forma determinadas leis materiais, se elas ferem de alguma... Você tem sim todo o direito de correr atrás de, né, fazer o seu papel. Digamos que em determinado lugar tem, né, um grupo de pessoas, elas seguem uma doutrina, uma seita que tem uma determinada tradição ou ritual que acaba trazendo, né, fugiu a palavra agora, mas vamos lá, que machuca animais, né? Que sacrifica animais. E você, por exemplo, discorda e tem uma lei, né? Uma lei que
cabe isso. Ok, corre atrás. Agora, você tem o direito de desrespeitar essa pessoa? Não. Por quê? Você não sabe o que isso significa para ela? Então, antes da gente apontar o dedo, antes da gente olhar para o outro com um olhar crítico, né, de querer dizer que ele está certo ou está errado, a gente tem que respirar fundo e lembrar, ele tem livre-arbítrio para fazer e pensar de acordo com a sua própria verdade. Vai arcar com as consequências disso, assim como eu vou arcar com as minhas ações e os meus pensamentos. E vai aprender com isso. Se eu acho que devo fazer algo porque tem questões materiais, né, alcançáveis, né, porque a pessoa está machucando alguém, né, ela está machucando uma criança, está machucando o vizinho, vai na polícia, denuncia, faz o seu papel. Por quê? Se ela está fazendo isso sabendo que está indo contra uma lei que existe no lugar onde ela vive, ela sabe que está sujeita a essa consequência. Você não está errado de fazer isso. Agora, o que eu não posso é desrespeitar o indivíduo. Taxar o indivíduo, criticar o indivíduo, achar que aquele indivíduo é um monstro porque ele faz determinada coisa, que na cabeça dele existe um motivo de ser. Ele não consegue ver como você consegue ver. Assim como muitas vezes a gente tem determinadas atitudes que para o outro são absurdas. E aí, depois de um tempo, você para e fala assim, nossa, não é absurdo mesmo isso que eu estava fazendo? Às vezes a gente demora para poder entender isso, demora às vezes mais de uma vida, mas uma hora a gente entende. O respeito, ele é a chave mestra para a gente conseguir conviver em sociedade. Leonardo. Temos uma pergunta assim, da seguinte forma: com a evolução intelectual e moral que a gente vai adquirindo ao longo das nossas, né, encarnações ou reencarnações, podemos com isso, né, deixar de utilizar, né, os rituais ou tradições e sermos mais espontâneos em nossas ações? Ou deixaremos de utilizar, né? Sim, se elas forem, a partir do momento em que eu vou trabalhando, evoluindo, né, o meu raciocínio, a minha moralidade, eu vou avaliando e vou percebendo, isso eu não preciso fazer mais, isso não tem mais utilidade, mas, óbvio, a gente tem sempre que entender que isso não significa, né, por favor, que, então ritual é sinal de pessoa não evoluída. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é que, a partir do momento que nós evoluímos moral e intelectualmente, nós vamos colocando em prática essa avaliação dentro do nosso dia a dia. Porque eu posso ser extremamente esclarecido e avaliar que um determinado ritual precisa continuar. Agora, a partir do momento em que toda a população ela vai evoluindo, alguns rituais sim vão sendo deixados para trás. Porque nós vamos entendendo que nós não precisamos mais de determinados tipos de comportamento. Mas lembrando que nós evoluímos enquanto população, enquanto sociedade, enquanto coletivo, mas a evolução acaba sendo individual. E a velocidade com que nós evoluímos depende de nós. Então, muitas vezes eu vou precisar de muito tempo para conseguir chegar ao ponto de falar, não preciso mais fazer isso. Essa tradição que a minha religião prega, ela já não precisa mais ser feita. Ela já entendi que um dia ela foi útil, que um dia ela foi necessária, mas agora não é mais necessário. A questão é que cada um vai chegar nesse momento. Então, o que nós temos que fazer é fazer o nosso papel, dentro do nosso entendimento. Agora, uma coisa interessante é que, quando nós fazemos esse processo de avaliar essas nossas tradições e esses nossos rituais,
O que nós também temos que entender é que, às vezes, ele ainda tem um valor, mas você tem que interpretar ele dali. Porque, às vezes, é trazido para você, você tem que fazer isso, ou você não pode fazer isso. E aí você fala, isso é desnecessário. É desnecessário, ou aquilo me serve de alerta para eu repensar determinadas atitudes, porque às vezes uma proibição não é efetivamente, hoje, uma proibição, e sim um alerta do tipo, pense bem sobre isso que você está fazendo. Então, determinadas, né, leis ligadas à religião, dentro das tradições religiosas, né, restrições que existem, proibições que existem, elas ainda assim são úteis porque elas nos levam a pensar. Porque muitas vezes, se elas não existissem, nós acabaríamos chutando o balde e fazendo as coisas sem um raciocínio muito claro. Vamos pegar um exemplo clássico, já que nós estamos, né, num grupo de pessoas, né, de uma fraternidade cristã, né, mas que estamos estudando, né, todo esse conhecimento sob a luz do Espiritismo, a proibição de Moisés de se comunicar com os mortos. Todos aqui já devem ter assistido uma palestra sobre isso, lido um texto sobre isso. Existe no Velho Testamento um trecho em que Moisés coloca a proibição como uma lei, né? Não é um dos 10 mandamentos, é uma das leis que ele cria, né? Que ele passa para o seu povo, em que ele proíbe a população de se comunicar com os mortos. Muitas pessoas que criticam, que repudiam todas as doutrinas espíritas, né, espiritualizadas, elas usam esse trecho, muitas vezes, da Bíblia, para poder dizer o porquê nós estamos errados, por exemplo. A questão é, Moisés, realmente, eu não estou dizendo aqui que eu sei o que Moisés estava pensando, porque quem sou eu, né? Mas vamos lá, será que Moisés efetivamente estava falando, falar com os mortos é uma coisa pecaminosa, é uma coisa que não é de Deus? Ele escreveu isso? Era isso que ele estava pensando? Ou ele estava colocando essa restrição por entender que a população, que aquelas pessoas não tinham discernimento suficiente, compreensão suficiente para fazer essa comunicação de forma consciente, de forma moralmente adequada? Por quê? Porque a gente tem várias passagens na Bíblia, antes e depois, de comunicação com os mortos. Né? Então, se fosse efetivamente uma proibição pura e simples, a gente não teria mais nada dali para frente. Mas existem comunicações, sim. Na própria Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, você vai encontrar essas comunicações. O que, então, era aquela proibição? A proibição era simplesmente porque não dava para dizer. Então, você não pode fazer se for por motivo escuso, se for para poder fazer mal ao próximo, se for para poder ganhar dinheiro. Você só pode fazer se for para o bem ao próximo. Ele não tinha como fazer isso. Então, o que ele faz é proibido. Então, a gente vê isso como uma lei que está dentro, né, de determinadas tradições, e eu dei esse exemplo, mas tem vários outros. Ela está errada? Não. Ela só tem que ser compreendida. E é esse o nosso momento, de tentar compreender. Compreender essas tradições, compreender esses rituais e entender o valor que eles têm para a gente. Porque eles ainda têm muito a nos ensinar. Eu não posso simplesmente negar e falar, não presta. É tradição, é ritual, não presta, eu tenho que jogar fora. Não. Ou determinado povo tem um monte de tradições que são totalmente inúteis. Não, eu não sei se são inúteis. No mínimo, elas são úteis para aquele povo e podem ser úteis até para mim, se eu me dispuser a tentar compreender a tradição e tentar ver o valor, se ela existe um valor para mim ou não.
Então, o que a gente tem conversado aqui, a gente está conversando já há algum tempinho, é a gente usar o raciocínio, é a gente usar a nossa racionalidade associada com respeito. O respeito a nós e o respeito ao próximo. Tradições, rituais, fazem parte da nossa vida. Porque nós criamos esses rituais porque, de alguma forma, eles trouxeram benefício. Eu fiz uma coisa, isso me trouxe um benefício. Eu vi que era bom, continuei fazendo. Se tornou muitas vezes um ritual. Passei para as próximas gerações, porque eu queria bem aqueles para quem eu estava passando, isso acabou virando uma tradição. Isso teve um porquê, isso teve um benefício, e muitas vezes pode existir o benefício até hoje. É uma questão de nós avaliarmos e pararmos de criticar e repudiar tudo aquilo que a gente não entende. Porque aquilo que a gente não entende é porque ou nós precisamos olhar com mais carinho para tentar entender, ou a gente não vai conseguir entender porque não faz parte da nossa jornada, da nossa experiência nesse momento, mas que merece o meu respeito, assim como todos merecem o meu respeito. Tudo bem? Sueli? Alguma coisa? Não? Leonardo? Sem mais perguntas. Bom, eu quero agradecer a todos vocês. A gente vai fazer uma oração que, né, para alguns pode ser ritualística, né, como a Anne colocou no início, antes da gente começar, mas que não é. E aí eu queria, ao fazer essa oração, que vocês percebessem o seguinte: tudo tem um motivo de ser, mas eu preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, nós vamos fazer a oração, porque eu vou fazer um Pai Nosso, né? Mas eu só vou ouvir minha própria voz porque vocês estão no mundo. Então, que vocês possam, ao ouvir o Pai Nosso, refletir sobre cada uma das palavras que está sendo dita. Porque isso não é simplesmente um texto. Existe um motivo. Então, não é simplesmente, né, um ritual. Existe um motivo, um significado em cada frase existente nessa oração. Então, que a gente possa fazer esse exercício agora, de prestar atenção no que efetivamente nós estamos ouvindo e falando. Agradeço a todos que puderam contribuir e me ajudar. Okay? Eu espero ter sido clara. Se tiver ficado alguma dúvida, depois mandem perguntas, que a gente tenta responder, depois coloquem, né, quando for para o YouTube lá no chat. E lembrando, o objetivo nosso aqui é aprender sempre. Então, obrigado por vocês terem me ajudado a aprender um pouquinho mais, tá bom? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja.